8h39 em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Hoje com o jornalista Luiz Abreu Barbosa. Estamos recebendo José Alves de Azevedo Neto, economista, e servidor também da UENF. A gente aborda nesse bloco. Tem aqui, né, na pauta pré-programada, a projeção para o pleito a prefeito e também a vereador. Mas também tem outras participações aí, Luiz. E tinha uma questão, se você me permitir, Luiz, na abertura desse bloco, essa questão de impostos desses bancos, como que funciona o mecanismo? Depois o José Alves pode explicar isso para a gente. O aplicativo, por exemplo, de refeição, o iFood, me parece que é todo centralizado em Sorocaba, interior de São Paulo. Então, qualquer pedido que você fizer, o imposto iria para Sorocaba. Como é que é esse mecanismo? Assim que você puder falar, Zé. E nós voltamos com você. A lei do ISS, né? É a lei complementar 56. É uma lei federal, tá, que diz que, no caso do ISS, né, você recolhe na origem o seu imposto, né? Essa lei é uma lei antiga. Essa questão já deveria ter sido, né, discutida, tá? Se você não configurar o domicílio fiscal no destino, você recolhe o imposto na origem onde existe a matriz, entendeu? É por isso que o iFood, segundo você, ele está pagando imposto lá onde tem a matriz, lastreado pela lei complementar 56, entendeu? Antiga lei. Entendeu? É uma coisa, né? Inclusive, Aloysio, a gente poderia, né, discutir, tá certo? Esse ICMS nosso, que é recolhido no destino, o ICMS do petróleo. O Rio de Janeiro está sofrendo um prejuízo brutal. Muito bem? A nossa maior riqueza, o petróleo, ele tem, tá certo? É São Paulo, né, que recolhe o ICMS do petróleo naqueles produtos acabados que são feitos na refinaria aqui em Duque de Caxias. Muito bem? Então, com essa reforma tributária, acho que vai sair o ano que vem, não pode ser apenas um remendinho fiscal, como o seu Guedes está querendo fazer, não. Vamos fazer uma reforma tributária estrutural, vamos rediscutir as assimetrias fiscal que existe na federação, gente. Ou seja, o governo Bolsonaro é um governo de mudança ou um governo que vai manter o que está aí? Porque o Rio de Janeiro está sofrendo um prejuízo brutal. E a gente revendo essa questão do ICMS, né, que é recolhido no destino da maior riqueza nossa, os municípios vão ter o quê? Mais imposto, mais ICMS. Seria, né, aproveitar que tem candidato a prefeito, que é deputado federal, e poderia levantar essa bandeira em nome do Estado do Rio de Janeiro. Pré-candidato, Zé, pré-candidato. Pré-candidato, desculpa, isso é o vício do passado. Tudo bem? Preciso me atualizar, meu amigo. É porque, pela legislação, a gente é obrigado a observar essas... Pré-candidato a prefeito, tá certo. É porque legislação, Zé, é severa e legislação a gente não discute, a gente cumpre, né? Então tem que sempre observar pré-candidato, até a convenção. Obrigado pelo toque. Eu falo, não é nem quando da rádio mesmo, né? A gente é obrigado a respeitar isso, né? Não. E tá certo, né, que seja assim. Mas aqui tem várias manifestações aqui. Maurício Batista, Furel, né? Até que, enfim, como um economista sem medo e fala a verdade, a realidade. Vitor Hugo Frias, Zé Alves, além de competente, é um gentleman.
pela maneira elegante como você respondeu aí ao comentarista que te criticou. Porém, essa questão de pacto, a meu ver, é uma utopia, pois ninguém quer perder ou ter prejuízo. No final, quem fica com a parte ruim é a população de novo. Muito difícil, tempos sombrios. Rogério Castro, parabéns pela entrevista, José Alves. Mais perguntas aqui. Enfim, esse bloco que destinou, Zé, a falar da parte política, né? Os dois primeiros blocos com a parte mais econômica, que é a sua área de atuação, né? E a gente adiantou um pouco, a gente falou aqui até com uma pergunta de um ouvinte, do próprio Maurício Batista, falamos em Rafael, falamos em Roberto Henrique, falamos em Odisseia, você falou também em Caio e Vladimir. Qual a sua projeção das pré-candidaturas postas? Qual a sua projeção para novembro, tanto na eleição prefeito quanto a vereador? Aloysio, veja bem, eu não me sinto à vontade em fazer essa previsão porque eu não tive acesso a pesquisa eleitoral nenhuma. O que a gente ouve aí, tá, é uma coisa mais, né, no senso comum, entendeu? E me parece que hoje, é Vladimir. Segunda, a gente ouve aí. Mas quero dizer, não estou à vontade em fazer a previsão porque, né, eu não tenho a pesquisa na mão. Tá certo? E pesquisa é fundamental. Essa é a questão. Não é previsão não, é projeção. Você acha, por exemplo, todo mundo aposta que vai ser uma eleição em 2 turnos, a majoritária. Você concorda com isso, que vai ser uma eleição em 2 turnos? Concordo. A sua projeção. Sem dúvida. De 2 turnos. E eu acho o seguinte, entre Caio e Vladimir, as 2 oligarquias de carinha nova. Ó, é a minha visão. Infelizmente. Isso aí, rapaz, tá? É que o povo de Campos, né, está no seu inconsciente coletivo, tá? Com aquela fartura do passado. É natural. E, além do mais, as candidaturas geram, né, expectativas, né? E a eleição de novo prefeito, né, é uma esperança, sem dúvida que é uma esperança. É um novo governo e tal, mas só que as pessoas têm que entender que o momento é outro. Nós tivemos uma abundância no passado, tá certo? E os prefeitos, os futuros gestores de campos, tá certo? Eles vão ter muita dificuldade. Então, para evitar a frustração, tá? Para evitar que o povo, né, vá à rua dizendo que foi enganado, nós estamos alertando, tá certo? Mas eu quero dizer o seguinte, esse discurso nosso aqui, eu acho que não chega na periferia, onde alguns candidatos, né, eles possuem o quê? Uma base popular consolidada. Essa discussão aqui é mais na pedra, tá certo? Mas cabe aos formadores de opinião, tá, levar à periferia, né, esse discurso, bater um papo com as associações de bairro, né, os clubes desportistas, muito bem? É essa que cabe, né, cara? Porque a gente não quer ver o futuro repetir o passado, não, meu amigo. Como dizia o velho Cazuza. Não, Zé, até que chega na periferia sim, porque a rádio tem uma força muito grande na periferia e, segundo todas as pesquisas, e aí sim, podemos falar, mostram, a Folha FM tem aí audiência de todas as FMs e AMs de Campos somadas, né? Então chega na periferia sim, mais do que a gente pensa. Inclusive na periferia não só de Campos, como de outros municípios, né? Cláudio Nogueira, esse dia recebeu um senhor de Buena, falando mensagem. Sim. Que é interior de São Francisco, né? Então já a força da rádio chega assim. Tem aqui o JC Cordeiro. A Luiz Nogueira Zé Alves, bom dia. Se possível, gostaria de saber do Zé sobre essa questão que todos os pré-candidatos estarem ecoando como uma das soluções
a agricultura. Mas sabemos, segundo ele, que não traria resultado a curto prazo. Nos cálculos deles, Alves, em quanto tempo o município experimentaria um resultado estável e constante através da agricultura? A agricultura, a solução olha só, só nos resta a agricultura. Nós temos aí as duas usinas, né? O setor sucro-alcooleiro, nós estamos há quase 500 anos, né? Explorando, né? O setor sucro. A economia canavieira, né? Então, é um setor que gera muito emprego sazonalmente ainda, né? É uma força do município. Eu acho que a gente tem que aperfeiçoar esse setor, né? E temos a agricultura familiar, né? Nós temos, né? É a discussão que está dada, né? No momento que o município está passando, né? Os agricultores da familiar, eles estão sendo lembrados, né? Uma coisa que não era no passado de vacas gordas, muito bem? Então, a gente sabe que o município importa muita coisa, o orçamento da Secretaria de Agricultura é muito pequeno, é necessário, né, aportar mais recurso no setor, muito bem? Eu vou te dar um exemplo. No passado, tá certo? O Fundecana, não é o Fundecan, não. Fundecana era uma linha de financiamento que o Fundecan aportava recurso na revitalização de lavoura de campos. A primeira empresa que pegou dinheiro no Fundecan em 2007 foi a indústria que arrendou à época, né? A indústria São José, né? A usina São José foi o agro, né? Entendeu? Ela pegou o valor de 10 milhões, Luiz, né? Em 2007. Então, você vê o seguinte, né? O ciclo do petróleo, tá? Ele também aportou recurso na revitalização da nossa lavoura. A Canabrava também apanhou dinheiro emprestado. Então, você vê o seguinte, no momento em que você faz um bom investimento num setor que tem o quê? Uma relativa sustentabilidade econômica, ele fica aí. É o que nós temos aí, né? A antiga São José, na Sapucaia, né? Sapucaia. Oi? Sapucaia, isso, Sapucaia. A Sapucaia, né? A Canabrava, muito bem, são indústrias, tá certo? Que eu considero, né? Que foram fortalecidas via dinheiro, né? Via Fundecana, via Fundecan, entendeu? E ficaram. É um bom legado para a gente, né? Então, se nós tivermos... Eu não vou ficar olhando o passado, não, né? Porque aí já chega, já fomos ricos, agora temos que ver como que nós vamos sair dessa situação adversa que nós estamos vivendo agora. Muito bem? Então, só aqui de exemplo, né? Esse exemplo que eu dei, né? Ele é eu considero, né, um bom exemplo, né, desses 10 milhões que eles pegaram, né, via Fundecana, né? Então, e ficou esse legado positivo aí, né? Então, eu acho o seguinte, né, JC Cordeiro, manda um abraço para ele, né? A nossa saída, né, é a gente otimizar a agricultura, muito bem? Porque Campos importa muitos alimentos, inclusive aqui do Espírito Santo. E é uma coisa viável, né? Essa agricultura familiar, ela emprega muita gente e tal, e é um viés de solução. É preciso discutir, né? Não sei se nesse primeiro momento, né, o novo prefeito ele vai ter recurso que possa alavancar o orçamento da Secretaria de Agricultura, muito bem? Então, né, essa nossa colocação, né? Se for bem aplicado o recurso, né, ele dá frutos, né? Como deu agora, como está dando agora, né? Em relação à porrada.
Zé, só para não perder a questão política, você então projeta um segundo turno na eleição prefeito e a sua apreensão, como você frisou, e é bom frisar, sem acesso à pesquisa, até porque a gente não tem pesquisa registrada, e pesquisa sem registro a gente não pode nem sequer citar, nem comentar, mas a sua apreensão é de que vai haver segundo turno e de que os nomes mais fortes nesse segundo turno seriam Vladimir e Caio, é isso? Exatamente. Né? Hoje, com base no senso comum, né, é o que eu faria, né, essa projeção. E você acha que não tem, existe alguma terceira força por fora que poderia surpreender e aparecer aí? Olha, Aloysio, é uma pergunta difícil. Eu no curto prazo... No curto prazo, né? O que você falou? A sua apreensão, o seu sentimento. Não, eu não vejo uma terceira força, não. Eu não vejo uma terceira força, não, cara. Não vejo mesmo. Você acha que... a gente falou aqui Odisseia, Roberto Henrique, Rodrigo Calil, o grupo do Rodrigo Bacelar, tem o prefeito Rafael Diniz, tem vários pré-candidatos que a gente entrevistou aqui, Leslie Beethoven, do PSDB, Coronel Fabiano, do PSL, da Santa Paulo Laterça, disputando aí esse legado bolsonarista com o Alexandre Tadeu, da Record. Tem vários pré-candidatos aí. Olha só, Luiz, o Rafael, por conta da máquina, ele pode, embora, né, a rejeição ao governo dele, à pessoa dele, é muito grande hoje, né? A máquina, eu diria, né, que em função da máquina, ele é um forte candidato, mas as pesquisas que a gente vê, o senso comum, tá certo, me faz dizer, tá, que mesmo a despeito da máquina pública, tá certo, a prefeitura na mão, né, ele não conseguirá chegar ao segundo turno, entendeu? Essa é a nossa projeção, né? Ok. E para vereador, você projeta uma renovação muito grande na Câmara? Eu gostaria que tivesse muita mudança, né? É necessário fazer essa mudança, tá certo? Agora, eu não vejo significativos mudança, não. Mas eu gostaria que tivesse. Aí está falando de agricultura, Zé. Você falou em secretaria, na verdade, nós temos hoje uma superintendência de agricultura, não é nem secretaria. E que no último ano, ela recebeu, ano 2020, pelo menos, não sabe ainda a execução, mas o que foi orçado para ela foram 5,8 milhões. Não é muito pouco para a agricultura? Que você considerar, Campos começa a colonização contínua em 1632, no século XVII, com 7 capitães, com gado e cana. A cana, inclusive, no início, mais para alimentar gado do que para engenho. O engenho vem depois um pouco. E a cana permanece sendo o eixo econômico de Campos até vir o petróleo, né? Então, você começa a colonização contínua de Campos em 1632. Vai até quase anos 90 do século XX, 360 anos depois, com a cana como eixo econômico. Entra o petróleo, você abandona a cana, o petróleo acaba, você não tem nada agora? A situação é mais ou menos essa? Exatamente, né? Essa nova monocultura, né? A monocultura da extração das rendas do petróleo, que não deixou nada. E nós não fizemos a diversificação da nossa economia com o Fundecam. Eu estava lendo Alberto Lamego, o Homem o Brejo, né? No começo do século XX, quando Getúlio Vargas esteve aqui em Campos, tá? Ele já defendia, Aloysio, a diversificação da nossa economia. Ele falava com os canavieiros da época, olha, vocês vão ter que diversificar a economia de vocês. E nós ficamos discutindo, né, ao longo do século XX inteira, diversificação da nossa agricultura, da nossa economia, tá? Aí
o ciclo do açúcar, né, enfraqueceu, não é verdade? Aí surgiu o ciclo do petróleo, o ouro negro, né? E nós esquecemos também de fazer a nossa diversificação. E hoje, né, se nós tivéssemos diversificado a nossa base econômica, cuja filosofia do Fundecam, em 2001, a sociedade civil organizada, Luiz, Folha da Manhã, OAB, ONG 21, a SIC, tá certo? CDL e outras, né? E outras associações fizeram o quê? Falaram, ó, vamos fazer um fundo de desenvolvimento econômico para quando as rendas do petróleo cessassem, como agora, isso a sociedade civil organizada em 2001. O Fundecam, ele nasceu do bojo da sociedade. E aí, meu amigo, o Fundecam se perdeu ao longo da sua história, não é verdade? Eu acho que a sociedade civil esqueceu de fiscalizar as aplicações e nós agora, vou usar uma expressão, nós estamos agora chupando o dedo. Mas o Fundecam, tá certo? Ele surgiu de uma exigência da sociedade. E foi Arnaldo que instituiu o Fundecam em 2001, tá certo? E houve agora a CPI do Fundecam e tal, e o final a gente já sabe, né, meu amigo? Entendeu? Infelizmente, né, é isso que a gente fez, né? Essa grande questão. Uma coisa é você ser rico e ser pobre agora. É a nossa situação, né? Você tem algumas fortunas aqui em Campos, né? É verdade mesmo, tá certo? Mas são ilhas, porque a imensa maioria da sociedade de Campos é pobre. Inclusive, eu vou te dar um dado agora. Nós temos 177 mil campistas recebendo o auxílio emergencial. Isso é vergonhoso para a gente. Um município que teve um passado, né, fantástico, não é verdade? E nós temos agora miseráveis. Eu queria dizer aqui o seguinte, aproveitar a oportunidade, surgiu um discurso na mídia, eu acho que foi no começo da pandemia, né, a mídia nacional, onde eles falaram, a gente não sabia que nós tínhamos esse monte de miserável. Para aí, Luiz, eu acho que essas pessoas não estão andando nas ruas do Brasil. O nosso país retornou ao mapa da fome da ONU em 2018. Hoje nós temos gente dormindo na rua, no Brasil inteiro, aqui em Campos também. Você vai ali perto do Banco do Brasil, na SIC à noite. É uma legião de miseráveis, muito bem? Há 10, 15 anos atrás, nós não tínhamos isso. Nós não tínhamos isso. Agora, você ouvir, tá certo? A mídia dizer, não, nós não sabíamos que a dimensão da nossa situação socioeconômica era tão assim, horrível, né? Muito bem? Isso é lamentável, né? Então, são pessoas que estão o quê? Indiferentes, né? À situação socioeconômica do Brasil. Muito bem? Um país injusto, a segunda maior concentração de renda do mundo, os bancos com lucros extraordinários. Eu acho que tem uma coisa errada nesse Brasil nosso. Nós temos 700 mil empresas que fecharam as suas portas, segundo o IBGE, Aloysio. 99% das 700 mil empresas, tá? É de micro e pequenas empresas. Então, você vê o seguinte, o governo federal fez chegar o auxílio emergencial às pessoas. Muito bem? Esqueceu de fazer chegar
nos micros e pequenos empresários. A barbearia da esquina, eu conheço vários, o salão de beleza. É uma covardia que esse governo Bolsonaro faz com o micro e pequeno empresário. Repito, é uma covardia. É um governo injusto por sua natureza. É um governo que defende o capitalismo financeiro via seu Guedes. É lamentável, meu amigo Aloysio. Aloysio, só antes de retornar para você, a Secretaria atualizando a informação, Campos voltou a ser Secretaria Municipal de Agricultura. Foi antes da saída do ex-secretário Nildo, logo depois assumiu o Robinho. Até ele já mandou uma mensagem aqui pra gente. Agradecemos aí. Hã? Mandou agora? Mandou agora, também. E o próprio Gilmazinho também da Baixada, que é diretor lá na secretaria, também já mandou, está nos acompanhando também. Agradecer esse pessoal aí todo pela audiência. Agradeço pela atualização, a informação tem que estar correta. Agora só pergunto se a mudança de status alterou os 5,8 milhões que Campos recebeu no orçamento de 2020. Porque se não alterou, a ordem dos fatores não altera o produto, né? 5,8 milhões para a agricultura, que já foi de 1632 até os anos 90 do século XX, foi o eixo econômico de Campos. Se destinar 5,8 milhões, acho que pode chamar de secretaria, superintendência, ministério, organização da agricultura da Via Láctea, não vai mudar muito, né? É o total. Mas, enfim, agradeço pela correção da informação. Agora, terminação 96, estamos passando já do horário. A Mariane Pessan me pergunta aqui: Aloysio, faz o favor, fala o nome de todos os pré-candidatos a prefeito. Eu acho que eu falei de todos aqui, eu me referi 2 vezes. Eu vou esquecer alguém, Cláudio? Me ajuda? Sim, claro, está aqui. Tem aqui a ajuda aqui da relação completa que a gente tem e se não surgiu... Soares, pessoal, acho que eu não falei. Sim, tem o Vladimir Garotinho, Rafael Diniz, o Caio Viana, Odisseia Carvalho, Leslie Beethoven, Bruno Calil, Tadeu, Cláudio Rangel, Tadeu você falou, Cláudio Rangel, Natália Soares, João Damásio, Tenente Coronel Fabiano, professor Zé Maria, isso você falou, Tenente Coronel, professor José Maria, Roberto Henriques, Jonathan Paes. É isso. Acho que esse professor José Maria e Natália Soares, peço desculpa aí a ambos, né? E agradeço aí pela ajuda aí, Cláudio. Nada, que se lembrar assim, de repente, dos 15 ou 16 nomes aí, não é brincadeira, não. Vamos ver quem vai ficar na peneira das convenções, né? Vamos ver quem vai ficar na peneira das convenções. Mas isso você vai saber também quando acabar as convenções. Não adianta bola de cristal. Não adianta. Agora, Zé, te agradecer muito aí pela entrevista. Também espero que você queime a língua aí em relação à folha de pagamento dos servidores de novembro e dezembro. Mas você falou de maneira sem temor, né? De maneira desabrida aí sobre a realidade do município, que é muito complicada realmente. Eu tenho feito esses painéis com você e outros especialistas, pessoas também com conhecimento empírico, né? Empresários. E quanto mais eu me informo, mais eu me embrenho em informações para poder fazer esses painéis, confesso que mais assustado eu fico, né? Mas enfim, agradeço muito a você aí, obrigado. Mas você vai ouvindo o barulho do trem? Que é a luz do fim do túnel. Você já começa, além de ver a luz, você começa a ouvir o barulho do trem, não, né? O problema é se o trem bala, que é silencioso mais rápido. Ui! Né? Mas desculpa atrapalhar esse encerramento aí com o Zé. Aqui, Heloísa Barreto, bom dia, quero deixar meus parabéns a esse economista bem informado, esclarecido, obrigada por nós.
nos representar, até porque sabemos que não temos liberdade de expressão. Muito agradecido, abraço. Heloísa Barreto. Zé, muito obrigado aí pela sua... Pelo menos aqui na Folha FM, tanto tem liberdade de expressão que seu comentário está sendo lido, Heloísa Barreto. É verdade, verdade. Mas vamos lá, Zé. Suas considerações finais. Eu agradeço aí ao Grupo Folha, a Luísio, a Nogueira, por essa oportunidade, onde a gente pode falar aqui com liberdade de expressão, à vontade, sobre os problemas que afligem, né, a nossa cidade, a nossa sociedade, a nossa população, né? Mais uma vez, muito obrigado por tudo e estamos sempre à disposição de vocês. Grande abraço, Zé. Também, carinhosamente, a gente chama de Zé, mas é José Alves de Azevedo Neto, economista e servidor da UENF. Grande abraço e amigo da gente também. Bom dia, professor. É um nome nobre da vida pública de Campos, né? Carrega o nome do avô, que foi um grande prefeito que a cidade teve. Aliás, eu falava com ele aqui no início do programa, antes de abrir o em off, que todo dia eu falo o nome do avô dele. E agora o trânsito da Zé Alves de Azevedo está lento, que é a Avenida Zé Alves de Azevedo, as duas pistas, por sinal, da Beira Valão. Acho que antes da era Zezé, né, com o qual chegou a ter convívio, foi o grande político de Campos, né? A grande liderança política de Campos. Um bom prefeito. Bom prefeito. Deixou legado. Bom, é um nome nobre. Bom, Zé, mais uma vez aí um abraço. Bom dia, Luiz. Então, muito bom dia e até amanhã também. Amanhã vamos trazer o jornalista, continuar na pauta econômica. Eu tenho nesse período de convenção, eu tenho reintervistado aqui na rádio pessoas as quais eu entrevistei nesses painéis sobre a crise financeira, tanto os mais recentes quanto começou isso lá no final de julho, né? E amanhã o jornalista Ricardo André Vasconcelos, né, que teve naquele primeiro painel. O Zé Alves já teve em 2 painéis, né? Entrevistamos o Raul Palácio, que já esteve no painel do último sábado. Vamos fechar a semana com o diretor da UF Campus, o Roberto Rosendo, economista também como o José Alves, na sexta-feira, e na quinta-feira o advogado também da UENF, né, especialista em direito público, Kleber Tinoco. Perfeito. E priorizar a discussão financeira, da crise financeira essa semana. Perfeito. E levar essa discussão aí a todos os cantos possíveis. Sim. Certo? Se Deus quiser. São 9h12. O Folha no Ar fica por aqui hoje, agradecendo muito aí a você pelo carinho, pela audiência, a todos, aqueles que nos acompanharam pelo rádio, pelo streaming, no Face. Muito bom dia. Daqui a pouco esse programa estará disponível também em podcast. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.